Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, senhores vereadores, senhora presidente, pessoal que está acompanhando a Câmara na internet, os munícipes aqui presentes. Eu queria começar minha fala só retificando uma situação, né, da minha indicação na sessão anterior, com relação à isenção de tributos para o patrimônio. Eu falei que era para patrimônio público, na verdade é para patrimônio privado, né? Isenção de tributos para patrimônio privado. Então, estou fazendo a correção. E assim, é uma forma, né, só para complementar, de motivar, então, que o proprietário desse patrimônio, ele leve a sua propriedade, a sua obra arquitetônica, então, ao tombamento, né? Como já existem algumas propriedades aqui em Nova Trento, eu vou citar algumas que estão no decreto 006 de 98, na época o prefeito era o senhor Saul Rover, né, professor Saul Rover. Aqui em frente nós temos a casa do Deco Tomazoni, né, da família. Temos aonde fica a casa do Tarcísio Tel, ali próximo à prefeitura. E temos o prédio do Vita, né, que também fica próximo à prefeitura. Então, além disso, tem a do Minati, lá, né, quem vai para o Salto. São exemplos de patrimônios tombados já aqui na cidade que poderiam já estar recebendo essa isenção, né? E, claro, quem tiver alguma outra propriedade vai acabar procurando a prefeitura e vai acabar isso também acontecendo nas suas propriedades, né? O interesse é que eles tenham uma contrapartida do poder público para que eles possam manter o seu patrimônio em dia, né? De uma maneira que valorize, então, a história e a cultura do município. Eu queria completar a fala do vereador Coiato com relação ao evento que aconteceu no dia 12, agora, no Dia das Crianças, né? Queria agradecer, além da a presença do vereador Coiato, da nossa presidente da Câmara, a Elza, esteve lá também, né? E o nosso vice-prefeito, Jaisso, também esteve lá, né? Muito importante a presença das autoridades do município. E assim, eu queria agradecer, como eu ajudei, através do grupo de educadores Google, a Secretaria de Turismo e outras entidades, né? Eu não vou citar nome aqui para acabar não esquecendo de alguém. Eu queria agradecer, né, todos que, ou direta ou indiretamente, participaram então e colaboraram com o evento, né? Desde quem patrocinou, desde quem deu brinde, desde quem esteve lá presente, né? As entidades que participaram efetivamente, né? Então, para não deixar passar em branco, um agradecimento a esse pessoal. Uma outra situação que na sessão passada eu acabei deixando passar, e eu não quero perder a oportunidade, né? A gente comentou aqui sobre a questão da eleição, dos resultados da eleição em Nova Trento. Eu comentei sobre a reeleição da deputada, né, no caso federal, Carmen Zanotto, do meu partido, do PPS, né? Eu acabei não citando, mas ela para o município, né, nesses últimos 2 anos aqui, juntando o ano passado e esse ano agora, ela então destinou para Nova Trento 130 mil para assistência social, tá? E em torno de 100 mil para custeio de saúde. Então, para não deixar esse fato passar, eu gostaria de mencionar, e foi o que eu acabei de fazer, né? Tá, e assim, eu como professor, hoje é um dia muito importante para mim, para o professor Carlos também, né? A gente é companheiro de profissão, já trabalhamos juntos no Colégio 30 Reis. Hoje não leciono mais em Nova Trento, pretendo voltar, né? Sou funcionário do Estado de Santa Catarina. Passei no concurso que o Tiago mencionou antes, eu fui chamado na primeira chamada, então eu já trabalho para o Estado de Santa Catarina como professor efetivo. Mas eu queria, a gente geralmente quando toca nesse assunto, que é a docência, a gente acaba falando muita coisa, né? O que deixam de fazer, né? Situações que poderiam ter acontecido. Mas assim, eu como professor, e eu acho que quem ama o que faz, tá? Tem o lado bom da profissão, e são muitos a mais do que os lados ruins, né? Assim, o professor, até como motivação para que outros entrem na docência, porque a gente sempre precisa de professores, né? Existe uma demanda muito grande para essa profissão, só que a gente precisa de professores que vão para lá, que amem o que faz, que trabalhem com amor, né? E que eles permaneçam na profissão, e não seja só uma passagem. Eu vou ser professor porque eu não estou conseguindo
um emprego, né? Não, ele tem que ser professor e ele continua sendo professor. E eu vou enumerar aqui algumas situações para motivar esse cidadão que está começando, né? Porque a minha carreira também não é tão longa, mas eu já construí um chão, já tenho uma bagagem. Eu acho assim, uma profissão que ela dá a possibilidade do ser humano, do profissional, ele marcar uma vida, tá? Então, aquilo que a gente faz ali diariamente, a gente acaba marcando a vida das pessoas. A gente não passa em branco, né? Por isso que a gente tem que ter amor pelo que faz. Assim, não existe nenhum outro profissional que tem um papel tão imprescindível na sociedade. Por quê? Porque é a gente que constrói o futuro. Por isso que tem que ter a valorização do professor, seja ele qual for, né? Se ele trabalha na educação infantil, ele é tão importante como aquele que está lá no ensino médio trabalhando com adolescente. Assim, eu me sinto recompensado não só pelo ensinar. O professor ele se sente recompensado porque ele também aprende diariamente. Todo dia a gente aprende alguma coisa, nenhum dia igual ao outro. Tá? A nossa rotina ela não é fixa. A gente tem todos os dias uma coisa nova que passa pelo nosso convívio. Tá? Isso para qualquer profissional é um estímulo, né? Dá sentido para aquilo que ele está fazendo ali, né? E a gente cria muita amizade. E não é só com o aluno, é com nossos colegas de trabalho, é com os pais, é com a comunidade. O professor ele acaba, a nível social, ele acaba se aproximando de várias pessoas. E eu acho que nenhuma profissão te dá essa oportunidade, tá? E assim, o professor ele tem que entender, né, que ele é um profissional que ele, apesar de todas as dificuldades que a gente tem na nossa carreira, ele é um profissional respeitado. Tanto é que nós temos um dia só para nós e é um dia que é lembrado por todos. Tá? É um profissional que é respeitado e admirado. Por isso que quem entrar no magistério não deve desistir. Né? Não é na primeira dificuldade que ele deve parar. Certo? A gente sabe que o profissional, quando ele entra na carreira, ele precisa de um acompanhamento ideal. Né? Então a gente preza que nossos administradores públicos, independente de qual instância, né, ele seja, ele precisa enxergar que aquele funcionário que está ali diariamente regendo uma turma, às vezes barulhenta, com 40 alunos, né, ensino médio a gente tem 40 alunos numa sala, não é fácil. Imagina quem tem filho, tem 2 filhos em casa, que nem eu tenho, a gente já sabe que tem que ter um jogo de cintura, imagina com 40 ali contigo. Né? Então, assim, se o professor tiver uma formação desde o início da carreira, ele tiver alguém que pegue ele, vamos lá, vamos junto, é assim que funciona, tu vai aprender, vai dar tudo certo. Quando ele chegar num determinado ponto, né, ele vai ser o cara que vai estar orientando aquele que está começando. Né? Então, a formação para o magistério, ela tem que ser lá do início, certo? E ela tem que ser continuada. Então, o mundo vai mudando. Então, a nossa realidade, ela muda diariamente, ela nunca é rotineira. Tá? As coisas vão acontecendo no mundo e isso tudo vai respingando no colégio. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Né? Assim, outra coisa, um apelo em nome de todos os professores. O professor tem que ter voz. Por que tem que ter voz? Porque assim, todas as políticas públicas do nosso país, elas podem ser resolvidas numa sala de aula. Tá? E eu vou citar algumas aqui em Nova Trento, porque eu acompanhei e participei, que são a questão do meio ambiente. Eu acho que aqui todo mundo, pelo menos quem tem de 30 para cima, já deve ter percebido que diminuiu o desmatamento de uma forma, claro, foi gradativa, né? E a gente sabe que isso tudo começou lá atrás. Isso foi uma questão cultural que passou pelas escolas. Então, lá atrás, o agente público ele trabalhou isso e a escola replicou. A gente trabalha meio ambiente todos os anos. Por quê? Porque isso tem que ser uma coisa que tem que ser reincidente, né? A questão do lixo, aqui em Nova Trento está de parabéns, porque isso é feito, né? Eu acho que é onde tem os melhores índices de separação de lixo, e isso tudo é trabalho feito na escola. E assim, para encerrar essa fala, familiares, estejam sempre na escola, né? Os pais precisam estar presentes na vida escolar do filho, o professor precisa do pai do lado dele, o pai e a mãe são imprescindíveis nesse processo. Tá? Então, não nos abandonem. Estejam lá que a gente precisa de vocês e a gente recebe vocês de braços abertos, seja aqui na escola do município, seja na escola do estado, ou seja em qualquer escola de qualquer lugar. Era isso, senhora presidente.